Liminar suspende greve dos servidores públicos em Criciúma. E você vai ver também na edição de hoje. Governo federal lança gigantes do asfalto que pode beneficiar caminhoneiros. Ministro da Infraestrutura fala em solução para obras da Serra da Rocinha. EMOSC realiza bazar online. Santa Catarina recebe remessa de vacinas da Pfizer. Em Criciúma, autistas começam a ser vacinados contra a Covid-19. Pfizer vai pedir na Anvisa aumento no prazo de armazenamento das doses. Em todo o país, corrida por atestados de comorbidades atendidas no Plano Nacional de Imunização contra o coronavírus. E o Ministério Público de Santa Catarina investiga denúncias de fura-fila na vacinação no estado. As notícias de Criciúma e do sul de Santa Catarina você confere a partir de agora. Está no ar a edição de hoje do Informe Região. Hoje é quarta-feira, 19 de maio de 2021. Para você que acompanha a TV Primavera, uma boa tarde. A Prefeitura de Criciúma conquistou uma liminar que deve evitar a paralisação dos servidores públicos municipais. Os trabalhadores se manifestaram em busca do reajuste salarial, que foi proibido até o dia 31 de dezembro por conta da Lei 172 de 2020, em razão da pandemia da Covid-19. Em nota, o governo municipal alegou que a manifestação provocada pelo Sindicato dos Servidores Públicos de Criciúma, o SISERP, impediu o trabalho dos servidores no pátio de máquinas. Segundo a Prefeitura, técnicas vacinadoras também paralisaram suas atividades e não compareceram aos postos de trabalho, ainda que a campanha de vacinação contra a Covid-19 e contra a gripe siga no estado. A decisão do juiz da 2ª Vara da Fazenda Pública, Dr. Pedro Aljor Furtado Júnior, foi de imediata liberação dos postos de trabalho e concessão de livre acesso aos servidores públicos municipais, sob pena de multa de R$30 mil por dia. Para os profissionais da saúde responsáveis pela vacinação, a multa é de R$50 mil por dia por desobediência. Na decisão do magistrado consta que o município encontra-se de pés e mãos atados no que concerne a possibilidade de reajustar, rever, aumentar ou provocar qualquer acréscimo aos vencimentos dos servidores municipais. O governo federal lançou os Gigantes do Asfalto, um projeto que oferecerá um pacote de benefícios para os caminhoneiros. Confira na reportagem. Os Ministérios da Economia e da Infraestrutura lançaram um pacote de benefícios para os caminhoneiros. O projeto Gigantes do Asfalto serve para amenizar os efeitos econômicos que esses profissionais enfrentam por causa da instabilidade do preço do diesel e também por causa do preço da manutenção e dos impostos dos caminhões. O programa foi feito por meio de decretos e medidas provisórias assinadas pelo presidente Jair Bolsonaro. São 9 propostas. As principais são: ofertas de linhas de créditos especiais para a categoria adquirir veículos novos, parceria com montadoras para que os profissionais façam manutenções mais baratas, construção e manutenção de rodovias federais ao custo de R$2 bilhões, mais agilidade na vacinação contra a Covid-19 e expansão de linhas de crédito para a compra de equipamentos dos caminhões, com o apoio do BNDES. O projeto foi apresentado em coletiva de imprensa no Palácio do Planalto. O ministro da Infraestrutura, Tarcísio Freitas, ressaltou a importância dos caminhoneiros para a economia do país. Tem algumas coisas que são imediatas, como, por exemplo, a mudança na regra de pesagem. Então tem um efeito já, porque a gente elimina aquela pesagem dos veículos até 50 toneladas pelo peso por eixo. Isso dava muito problema, que o cara, por exemplo, enchia o caminhão dele, a carga se movimenta ao longo do trajeto e a gente acaba tendo um sobrepeso por eixo e isso gerava multa. Então até 50 toneladas a gente vai acabar com isso. E a partir de 50 a gente aumenta a tolerância. O projeto Gigantes do Asfalto é um meio adotado pelo presidente Jair Bolsonaro para evitar novas paralisações dos caminhoneiros, como é que aconteceu em 2018. Naquela oportunidade, o Produto Interno Bruto brasileiro recuou cerca de 1,2%. E tudo o que o governo federal não quer neste momento é mais um motivo para se preocupar. Para que o projeto aconteça, o Planalto conta com a ajuda do presidente da Confederação Nacional das Transportadoras Autônomas. Uma demonstração
situação que o governo está interessado em resolver. Eu acho que o pacote vai solucionar uma série de problemas realmente antigos da categoria e principalmente na questão econômica do caminhoneiro. Ela vai contribuir para que o caminhoneiro se fortaleça mais com a sua rentabilidade. Há também a previsão de distribuição de tickets de auxílio aos profissionais que gastam muito dinheiro com abastecimento, mas esta parte do projeto ainda não foi definida. Este caminhoneiro afirma que o último reajuste no preço dos combustíveis, feito em fevereiro, afetou a renda dele. O pacote seria um grande ganho. Tá difícil trabalhar. Em média a gente gastava aí 100, 170, 100 reais. Hoje está gastando 150, 170 para rodar 150 quilômetros. 200 quilômetros, tá difícil. Este homem trabalha há 15 anos como caminhoneiro e viaja para pelo menos 5 estados. Ele criticou a qualidade das rodovias. Bem danificada, cheia de buraco, mal sinalizada. As que tem pedágio ainda ajuda um pouquinho, né? Mas a maioria delas estão bem esburacadas. Dados do Ministério da Infraestrutura afirmam que atualmente 87% do transporte de cargas no país é feito pelas estradas. Neste ano, o preço do combustível já passou por 6 reajustes. Atualmente, o valor do diesel está em R$ 4,68, quase R$1 a mais do que no mesmo período do ano passado. Para a Rede de Notícias Regional de Brasília, Igor Damasceno. E falando em infraestrutura, a situação das obras na Serra da Rocinha tem sido tema de frequentes reivindicações de autoridades catarinenses ao governo federal. Hoje, o ministro de Infraestrutura prometeu uma solução. O ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, se reuniu nesta quarta-feira com o Fórum Parlamentar Catarinense para discutir a conclusão das obras na BR-285, na Serra da Rocinha, em Timbé do Sul. Antes do encontro, o ministro gravou um vídeo ao lado do senador Jorginho Melo, do PL, onde prometeu uma solução para repor o orçamento que foi cortado pelo governo federal para ser aplicado na pavimentação. Estou aqui com o ministro Tarcísio para tratar sobre a BR-285 lá no sul de Santa Catarina. A obra está quase concluída, falta 1,5 km. E a sociedade, a imprensa, nos cobra todo dia. E eu estou mais uma vez pedindo a ele, que ele sempre foi nosso parceiro, e ele não vai deixar nós na mão agora. É isso, a gente vai arrumar uma solução para repor o dinheiro da 285. Tenho certeza que para isso também eu vou contar com apoio incondicional, como já tenho contado em todas as oportunidades do senador Jorginho, e da bancada federal lá de Santa Catarina, para a gente poder entregar essa obra, que é importante, é um corredor bioceânico que está se estabelecendo. O problema surgiu porque Santa Catarina foi impactada pela redução do orçamento federal para obras de infraestrutura. O estado perdeu 136 milhões e meio de reais que seriam investidos nas BRs 285, 470, 282, 280 e 163. Diante disso, parlamentares catarinenses passaram a pressionar o ministro e o presidente Jair Bolsonaro para repor o valor, principalmente para a Serra da Rocinha. A obra em Timbé do Sul está quase no fim. A expectativa era de que os trabalhos fossem finalizados ainda nesse ano. Falta apenas 1,5 km de pavimento, aproximadamente, para concluir o trecho. Mas antes da pavimentação, o local ainda precisa realizar obras de contenção. O valor estimado é de aproximadamente 30 milhões de reais. O EMOSC vai realizar no próximo domingo um bazar online. A repórter Michele Veiga tem as informações. Débora, e para quem quer fazer boas compras com preços especiais e ainda ajudar o EMOSC, nesse dia 23, domingo, tem uma grande oportunidade. Através do site bazar.emosc.org.br serão vendidas mercadorias doadas pela Receita Federal para arrecadar doações, donativos, dinheiro para o EMOSC, a fim de arrumar as condições dos prédios da instituição, assim também como com esse dinheiro capacitar os profissionais. Portanto, neste dia 23, neste domingo, através do site bazar.emosc.org.br, vai acontecer esse bazar em prol das ações do EMOSC de todo o estado. Lembrando, que o EMOSC também
tem aí o objetivo de estar arrecadando mais do que nunca as doações de sangue, Débora. Pelo menos nos últimos 2 meses, os estoques estão cada vez mais baixos e está havendo muita mobilização para fazer esse pedido para que novos doadores ou então os que já doaram possam voltar a realizar as suas doações para que os estoques de sangue fiquem com os níveis pelo menos regulares. Então, portanto, neste dia 23, uma boa oportunidade de comprar brinquedos, eletrodomésticos, eletrônicos, perfumes e muito mais através deste bazar e aproveitar, com esse dinheiro arrecadado, ajudar a instituição. Com informações para Informe Região, repórter Michele Veiga. A seguir, autistas começam a ser vacinados contra a Covid-19 em Criciúma. E o estado recebeu nesta terça-feira uma remessa de vacinas da Pfizer. As doses já foram encaminhadas aos municípios. Uma nova remessa com mais 22.230 doses da vacina Pfizer chegou em Santa Catarina na noite desta terça-feira. Do aeroporto de Florianópolis, os imunizantes foram encaminhados para a Central Estadual de Rede de Frio para a organização da logística de distribuição. As doses não são encaminhadas a todos os municípios, porque é necessário condicionamento em temperaturas muito baixas e não há ultracongeladores em todos os locais. Dessa vez, mais municípios vão receber a vacina da Pfizer, um total de 11. Blumenau, Brusque, Criciúma, Biguaçu, Palhoça, São José, Balneário Camboriú, Itajaí, Jaraguá do Sul, Joinville e Tubarão. Para Criciúma foram encaminhadas 3.510 doses. As vacinas da Pfizer devem ser utilizadas como primeira dose, a D1, para dar continuidade à vacinação de pessoas com comorbidades, deficiência permanente grave, gestantes e puérperas com comorbidades. Em Criciúma, os autistas começaram a ser vacinados contra a Covid-19 nesta quarta-feira. A repórter Michele Veiga foi até a Secretaria de Saúde de Criciúma e conta pra gente como está a imunização por aqui. Bom, ontem na Câmara de Vereadores, o secretário de Saúde aqui do município de Criciúma, Célio Casagrande, foi chamado para prestar esclarecimentos sobre a vacinação da Covid-19 e, dentre os detalhes, também foi pedida a liberação da vacina para os autistas. Sobre isso, então, eu vou conversar com a Célio. Célio, vocês, então, ontem nessa reunião, que se estendeu ao longo da noite, muito esclarecedora, mas essa liberação vai acontecer mesmo para o grupo dos autistas? Vai sim, Ontem nós tivemos uma belíssima reunião, presidida pela vereadora Roseli, na comissão da Frente Parlamentar do Covid, e nos veio essa demanda dos autistas e ontem mesmo lá a gente já fez esse anúncio. A partir de hoje nós já estamos vacinando os autistas acima de 18 anos, porque abaixo ainda não tem essa liberação, mas acima de 18 nós já estamos fazendo toda a logística para poder fazer a vacinação. Célio, a questão também de quem tem o BCP, que é a questão da continuidade das outras doenças, comorbidades, enfim, que precisam de um atestado maior, elas continuam? Como é que está essa questão das comprovações? A regra é nacional, é pelo Plano Nacional de Vacinação, e diz ali especiais graves, comorbidades graves com relação aos especiais. Mas tudo isso eu acho que nos próximos dias vai ser resolvido também, porque há um quantitativo de doses chegando e se permanecer com as restrições como estão, nós teremos dificuldades de encontrar pessoas para vacinar. Então é preciso avançar, é preciso vacinar. E inclusive nós estamos pedindo à Secretaria de Estado da Saúde e ao Ministério para que libere, inclusive, que flexibilize um pouco mais a questão dos hipertensos, que tem muita dificuldade em comprovar a sua comorbidade, e também a questão das gestantes, que hoje é só com comorbidades, também que com a Pfizer agora
se consiga vacinar a todas e também que se consiga iniciar antes do dia 30 a educação. Aqueles que fizeram a vacina da gripe tem que esperar 14 dias, mas aqueles que não fizeram, pode assim o fazer se a gente conseguir entre hoje e amanhã liberar. Nessa questão da educação, né? O governo do estado já sinalizou também a liberação, como você disse, a partir do dia 30. Como é que ficou esse balanço, né? Que o secretário disse que cada município teve que entregar um balanço. Como é que ficou o balanço da educação do município de Criciúma? Muitos já tinham feito através das comorbidades, da idade. Ficou um número, vamos dizer assim, razoável ainda para ser vacinado, Acélio? O plano é nacional, né? Sempre foi, sempre será. Vacina é com o Plano Nacional de Vacinação. Já está desde o início, né? O Plano Nacional contempla, na sequência após os crônicos, são os profissionais da educação. Aqueles que já têm a comorbidade ou acima de 60 anos já vacinaram. E aqueles que não, já estão cadastrados no Minha Vacina. Criciúma já tem esse programa do Minha Vacina desde o início de janeiro desse ano. E com isso nós temos todas as pessoas cadastradas que são da educação, que não são. Então, nós temos um sistema muito bom. E nesse caso, então, para a gente encerrar, o pessoal está indo na unidade, está fazendo a inscrição certinho no Minha Vacina, está tendo algum problema, alguma orientação a mais para as pessoas? Que coloquem, né, no Minha Vacina a receita, o atestado, tudo que tiver que comprove, né, que ele tem aquela determinada doença. Fica mais fácil. Se tiver dificuldade, porque muita gente tem dificuldade também de trabalhar com a internet, aí, se não tiver alguém que faça, vá ao posto de saúde, que lá eles podem auxiliar, né? Tem toda a nossa equipe, as agentes comunitárias, o pessoal de enfermagem, que pode auxiliar também a colocar esses documentos e comprovar a sua comorbidade. Mas não deixe de procurar as alternativas para poder se vacinar. A vacina da Pfizer vai realmente chegar em Criciúma? Vocês fecharam a parceria com a Unesc? Sim, fechamos a parceria. A Lucereta, nossa reitora, colocou um freezer à disposição, que é necessário, não tinha como trazer Pfizer sem esse freezer. E já capacitamos o nosso pessoal. Nós vamos receber 3.510 doses ainda hoje e já estamos preparando a logística para a execução da vacina. Tem que ser diferenciado. Talvez tenha que ser na Unesc mesmo essa vacinação, ou ela consegue chegar aos postos para ser aplicada? Não, nós vamos fazer a logística. A princípio, a unidade Santa Bárbara, que faz a região de todo o centro, mas estamos vendo qual é a unidade que tem condições e aquela que não tem, né? Talvez centralize um local único para poder fazer a Pfizer, mas ainda não definimos, vamos definir no dia de hoje. Mas é um grande avanço, né? A Pfizer tem uma eficácia muito boa, né? E são 2 doses também, a primeira agora e depois a segunda em 3 meses. Portanto, agora é realmente trabalhar para executar. Vacina em geladeira não salva ninguém. Então tá certo, obrigado pelas informações. Então, portanto, aqui em Criciúma, faça o cadastro no Minha Vacina, o site da Prefeitura disponibilizando essa situação das vacinações com comorbidades, anexe aí o que você tiver de comprovação das comorbidades. Com informações para Informe Região, repórter Michele Veiga. E a Pfizer pretende pedir para a Anvisa uma mudança no protocolo de armazenamento. O pedido deve ser feito nos próximos dias e possibilitaria o transporte das vacinas para mais cidades do Brasil. A Agência Europeia de Medicamentos recomendou uma mudança no tempo de armazenamento da vacina da Pfizer-BioNTech contra a Covid-19. Segundo o órgão, o imunizante pode ser conservado no refrigerador com temperaturas de 2 a 8 graus por até 30 dias. A medida só vale para os frascos que não foram abertos. A orientação anterior era de 5 dias. De acordo com a agência reguladora, o conselho do seu Comitê de Medicamentos Humanos veio após a avaliação de dados adicionais do estudo de estabilidade apresentados pela Pfizer e pela BioNTech. A estimativa é de que o aumento na flexibilidade no armazenamento e na manipulação do imunizante vai causar um impacto positivo significativo no planejamento e na logística da vacinação. Por enquanto, o Brasil está usando a vacina da Pfizer de acordo com a orientação do Ministério da Saúde, de armazenar as doses em caixas com temperaturas entre 25 e 15 graus negativos por no máximo 14 dias. Ao chegarem às salas de vacinação, as doses são mantidas a uma temperatura que varia entre 2 e 8 graus
e precisam ser aplicadas na população em um período de até 5 dias. A mudança no armazenamento possibilitaria o transporte das vacinas para mais cidades do Brasil. A seguir, Ministério Público de Santa Catarina acompanha denúncias de fura-fila na vacinação contra a Covid-19. A vacinação de pessoas com comorbidades tem causado uma corrida por atestados médicos no país. Para furar a fila, algumas pessoas têm recorrido a laudos falsos, que atestam problemas de saúde que nem existem. Várias cidades brasileiras investigam esse tipo de fraude. Uma das suspeitas de fraude foi registrada na cidade de Marília, no interior de São Paulo. Os profissionais da saúde perceberam que algumas pessoas apresentavam receitas de parentes para tentar se vacinar. Em outros casos, os laudos médicos estavam rasurados ou mesmo falsificados. Nós tivemos desde rasura até inclusão de algumas patologias em atestados médicos, né? E como foram descritos com caneta diferente e em locais inapropriados, né? Como nós já trabalhamos na saúde há vários anos, então nós temos já uma percepção dos locais corretos onde deve estar descrito a patologia e a letra, né, do profissional, que deve ser contínua, com a mesma caneta, né, não pode ter rasura, e nós observamos isso em algumas situações. Denúncias parecidas foram registradas nos estados do Amapá, Paraíba e Rio de Janeiro. A repetição dessas ocorrências levantou a suspeita das autoridades sobre a existência de um esquema para furar a fila da vacinação. O Plano Nacional de Imunização classificou como grupo de risco aquelas pessoas que têm algum tipo de doença e por isso precisam receber a vacina o mais rápido possível. Fazem parte dessa lista pacientes com diabetes, hipertensão, problemas cardíacos e obesidade mórbida, entre outros. No total, são mais de 17 milhões de brasileiros. E quem fura a fila coloca a vida dessas pessoas em risco. A partir do momento que nós deixamos de seguir esse plano de imunização do Estado, nós também ficamos à mercê de ter falta de vacina. Então, eu tenho que seguir o protocolo de forma correta e assim garantir a vacina para aqueles pacientes com comorbidades graves. Em São Paulo, para evitar as fraudes, a Secretaria de Saúde do Estado determinou que os postos de vacinação façam uma checagem rigorosa na documentação apresentada pelos pacientes. Até o registro dos médicos será verificado. Apenas profissionais que estão na ativa podem assinar os laudos. Esse advogado alerta que quem tentar aplicar o golpe e for descoberto pode ser preso em flagrante e responder pelos crimes de falsidade ideológica e adulteração de documentos, entre outros. A pessoa que vai lá e faz um pedido para o médico e o médico concorda com isso, ambos participam desse crime. Ou seja, quem pediu o atestado e o médico concordou com isso, a pessoa que pediu cometeu um crime de falsidade ideológica ali, criando uma falsa existência de uma comorbidade inexistente, e o médico atestou isso indevidamente no papel. E ali, se a pessoa foi até um posto de vacinação e fez uso desse documento, isso ainda é um outro crime, que é o uso de documento falso. A somatória de todos esses fatores pode gerar uma penalidade até consideravelmente alta. As penas para esses crimes podem variar de 1 até 5 anos de prisão, dependendo das circunstâncias. Não adianta a gente criticar o sistema político, não adianta a gente criticar o sistema nacional, quando a gente faz isso nas pequenas coisas. A gente tem os nossos momentos. Vai chegar o momento que a gente vai ter acesso à vacina conforme a nossa faixa etária, conforme as nossas necessidades. Ultrapassar isso e passar na frente daquele que realmente precisa é talvez matar aquele que precisa. E o Ministério Público de Santa Catarina tem monitorado todo o andamento da campanha de vacinação contra a Covid-19 aqui no estado. Todas as denúncias de fura-fila são investigadas pelo órgão.
Desde que a campanha de vacinação começou, 208 denúncias de fura-fila chegaram ao conhecimento do Ministério Público de Santa Catarina e resultaram até hoje em 4 ações civis públicas, 3 das quais já contam com decisões liminares. Estão em curso 9 inquéritos civis, 44 procedimentos administrativos e 47 notícias de fato instauradas para apuração de casos suspeitos. Também foram emitidas 16 recomendações de medidas que garantam a regularidade e a transparência da aplicação dos imunizantes, já acatadas pelas autoridades dos municípios abrangidos por 10 comarcas. As apurações do Ministério Público já constataram que pelo menos 58 situações suspeitas informadas ao MP não apresentavam irregularidades, o que levou ao arquivamento de 55 notícias de fato e de 3 inquéritos civis. O MP reforça que monitora a campanha de vacinação e as ações de enfrentamento à pandemia do coronavírus para prevenir irregularidades, como os casos de desrespeito à fila de vacinação, que devem seguir os critérios de prioridade estabelecidos. Os envolvidos em casos de desvios de conduta, como gestores, agentes públicos e privados, que tenham distribuído ou aplicado imunizante ou que tenham imunizados de forma irregular, são responsabilizados pelos atos de diversas formas, civil ou criminalmente, e até por ato de improbidade administrativa. O Informe Região vai ficando por aqui. Continue acompanhando a nossa programação. Esteja com a gente também nas nossas redes sociais. Nosso Facebook é o facebook.com/TV Primavera e o nosso Instagram, @TV Primavera. Uma boa tarde para você e até amanhã.